Oi, tio Tato, eu sou Laís de Cotia e eu gostaria de saber como ensinar o evangelho para crianças. Tchau, tchau. Como que a gente pode ensinar o evangelho para uma criança? Minha linda, do mesmo modo como um professor, uma professora ensina matemática, ensina língua portuguesa para a gente. Só que há um detalhe, há uma diferença aqui que eu quero deixar bem claro. Matemática, língua portuguesa, nós aprendemos na escola. E na escola, onde você vai, o professor não deve falar sobre religião. Esse papel é da mamãe e do papai, porque nossas crianças, nosso país, nosso Brasil, é muito variado em relação às opiniões religiosas. E a professora, a tia da escola, não tem direito de falar alguma coisa diferente do papai e da mamãe daquela criança, se ela pensar diferente. Mas a matemática, a língua portuguesa, essas questões nunca são diferentes. Matemática é matemática, língua portuguesa é língua portuguesa. Então, quando você quiser ensinar uma criança, instrutores, educadores, respeitem os pais. Então, não é na escola, talvez, que nós vamos fazer ensino de religião. É claro, podemos fazer uma oração, podemos ensinar sobre o amor de Jesus, o amor de outros homens e mulheres que passaram pela terra, mas não lá na escola. Deve-se falar, talvez, enfaticamente sobre se existe ou não reencarnação, que a doutrina espírita é a melhor ou não é a melhor, que a igreja católica é a melhor ou não é a melhor. Isso não deve ser papel do professor, do educador. A menos que o papai e a mamãe tenham levado o seu filhinho, como a Laís linda, lá numa evangelização. Por exemplo, o Henrique, que tem 7 anos, ele acompanha o papai dele, que sou eu, lá no centro espírita. Muitas vezes ele fica brincando com a tia, lá na evangelização com outras crianças. Outras vezes ele fica lá com o papai. Na maioria das vezes ele gosta de ficar lá com o papai. Mas lá, Laís, ensina-se o evangelho numa linguagem de criança. Fala que Jesus é um homem tão bom, e foi realmente um homem maravilhoso. Esteve aqui na terra pelo amor, ensinou a gente a amar os outros também, a sermos alguém melhor, a não fazer maldade para os animais. Como então se ensina o evangelho para uma criança? Com livros apropriados para uma criança. E tem vários livros. Eu vou mostrar para você alguns livros, que são livros que eu já li, que eu li para o Henrique, e que eu gosto e que é muito bacana. Este livro é o Espiritismo para Crianças. Porque, na verdade, se você tem a sua mamãe que gosta da doutrina espírita, pode-se ensinar o evangelho segundo a doutrina espírita, que fala que Jesus é um espírito puro, mas é um irmão nosso, não é filho único de Deus, como a gente se sentindo excluído dessa família. E não, somos todos da mesma família. Jesus é nosso irmão, só que ele é o irmão mais velho. E esse irmão mais velho sabe muito mais do que nós, que somos criaturas ainda no jardim da infância. Então, Laís, eu acho que a sua pergunta é tão inteligente, por quê? Porque quando você perguntou como se ensina o evangelho para uma criança, eu acho que foi o que Jesus fez. Nós somos crianças espirituais comparados a Jesus. Então ele veio ensinar o evangelho para todas as crianças. Quando ele fala, vinde a minhas criancinhas, ele está dizendo sobre todos nós, criaturas ainda tão ingênuas, tão imaturas, tão medrosas, que se assustam quando acontece uma coisa que vai contra o que a gente acha melhor e certo. Então, minha linda, ensinar o evangelho pode ser na igreja católica, quando você faz a primeira comunhão, né? Quando você faz um curso na igreja evangélica, quando você vai na evangelização do centro espírita, quando você vai numa outra crença, seita religiosa que o papai e a mamãe decidirem. Esse é um outro livro que, veja, já é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Já é bem em cima da nossa doutrina, falando do Evangelho, mas numa linguagem toda apropriada, toda lúdica para a criança entender, para ficar interessante e fácil. E papais, educadores, todos vocês que têm criança como a Laís em casa, busquem tornar interessante esse assunto para ela. A base é formada nessa idade. O Chico Xavier falou que uma criança com 6 meses de vida, se já não recebeu os primeiros sinais de educação, os pais estão perdendo tempo. O que podemos falar para uma criança de 6 meses de vida? Falar não muita coisa, mas não deixar ela dar tapa no rosto da gente com força, mostrar para ela que isso dói, mostrar que o carinho é mais gostoso, e dentro daquela boa intenção, no modo como você fala com uma criança, ir ensinando para ela como é o amor de Jesus, o amor de Deus para nós. Tem mais um livro que é da Turma da Mônica, que é esse aí, ó. Vocês podem ver que o livro ali que tem a tarjeta verde em cima
é a parte teórica, é o ensino da teoria, da brincadeira ali. Mas há uma parte também com aquela tarja alaranjada, que são atividades para as crianças, onde elas podem fazer coisas relacionadas ao que aprenderam. Então, papai e a mamãe vai numa livraria espírita, busquem alguns livros que vocês gostam, para também praticar em casa. É importante que assim que a criança tiver condições e você mostrando o interesse e ela se interessar, coloca ela para praticar o evangelho no lar. Só que é aquela questão, se estamos falando para um público de 3 tipos diferentes, um grupo são médicos, um grupo são crianças e outro grupo são de engenheiros. Qual linguagem que nós temos que falar para que todo mundo entenda? A linguagem das crianças. Se eu falar na linguagem dos médicos, da medicina, 2 grupos não vão entender, as crianças e os engenheiros. Se eu falo no grupo da engenharia, 2 grupos não vão entender, as crianças e os médicos. Mas se nós falarmos na linguagem das crianças, quando tiver uma criança sentada ali à mesa, nós vamos fazer um jeito de todos entenderem. E podem saber, pessoal, não se chateiem, não de falar, mas se eu não quero ler um livro de criança, quero fazer um jeito de mais pessoas adultas entenderem. Não pense assim. Quando você vê um filme de criança, como Procurando Nemo, tem muita mensagem para adulto ali. Muitas mensagens que são lindas e dignas de a gente compreender e até pôr em prática, ok? Então, minha linda Laís, obrigado pela pergunta. Espero que você tenha gostado. Escute da mamãe, escute do papai, tudo que eles querem te ensinar. E se você não entendeu, pergunta para eles. Mas antes de dormir, minha linda, não dorme sem antes escovar o dente, tá bom? E a hora que você deitar na cama, fala, mamãe, lê a história para mim hoje do Evangelho de Jesus. E um livro gostoso que você vai escolher junto com ela, ela vai ler até que o soninho vai vindo gostoso e você dorme com Deus. Beijão para você, Laís. Obrigado pela pergunta, meu amor. Valeu. Sou Ana Paula, da cidade de Malé, estado do Paraná, e venho aqui para passar uma pergunta para vocês, tirar uma dúvida. É verdade que quando a gente sente perfume, ou quando a gente tá assim, dá aquele arrepio no pescoço, um arrepio sem estar com frio assim, sem saber o motivo, as pessoas dizem às vezes que é algum espírito que tá perto da gente, ou que passou por perto da gente. Isso é verdade? Procede essa informação? Ou é apenas crendice popular? Obrigada, um beijo, Tato, Thaís, toda a turma. Adoro muito vocês e curto muito as palestras. Eu e a família, minha galerinha aqui em casa. Um beijo a todos. Muito boa pergunta, Ana. Obrigado, viu, meu anjo? É possível, sim, Ana, você sentir cheiros, sensações, mas muito cuidado para não achar que tudo é espírito, tá bom? Às vezes você é um cético, não acredita em nada. De repente você se convence por receber uma psicografia do Chico, passa a aceitar uma doutrina espiritualista, como são todas aquelas que acreditam que há a continuação da vida, e acha que, no caso de quando entra para o espiritismo, que tudo é espiritismo, tudo é espírito, tudo aconteceu porque muitos grandes oradores ou estudiosos começam a fazer assim e falam, não pode ser, porque o próprio Kardec dizia que tomemos muito cuidado. Olha só, Ana Paula, vou ler uma questão que está no livro dos Médiuns, 138, tá bom? Olha o que o Kardec disse. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos, que são os 5 sentidos da matéria, né? Podem os espíritos manifestar-se através da nossa visão, portanto, o primeiro sentido da visão, por meio das aparições. Então, você vê um espírito, ele aparece, e há 2 possibilidades aqui. Se o médium está vendo por vidência, só o médium está vendo. Mas se ele aparece fisicamente a ponto de sensibilizar os órgãos da visão, então não é a mediunidade daquela pessoa. Todo mundo que estivesse naquela sala teria visto, tá bom? Então, eles podem se manifestar, aqui no caso ele fala, quando estimula os órgãos dos sentidos. Apareceu, eu vi, como os discípulos falaram, as portas e as janelas estavam fechadas e Jesus pôs-se entre nós. Nós vimos o Mestre, todos nós. Não precisava ter ou não ter mediunidade, ok? Então, continuando, ó. Podem os espíritos também se manifestar através do tato. Não sou eu, tá? É o tatear, porque eu não sou médium e não manifestaria assim por mim, não. Por criaturas muito só elevadas. Por impressões tangíveis, ou seja, você pode tocar. Lembra quando Tomé desconfiou se Jesus estava ali, se era mesmo, se era possível? Jesus, toca, Tomé, toca aqui na minha ferida. Era tangível, era uma aparição, e Jesus tinha tornado-se
palpável. Isso, na verdade, depois do desencarne do mestre, tá bom? A audição pelos ouvidos, que são a aparição de ruídos, pancadas. Quando você escuta ou lê aquela história da família Fox, você vai ver que eram pancadas que o Charles Rosma, aquele espírito que havia sido assassinado lá no município de Nova York, né, em Hydelsville, ele pronunciava através de batidas e toda a família escutava. Muitas pessoas que foram lá ouviam também. Então não é uma mediunidade auditiva, onde só um está ouvindo, porque ele tem aquela mediunidade. Não, é uma mediunidade onde todos estão ouvindo, porque é de um efeito físico. E a sua pergunta é sobre cheiro. Ele deixou para o final, porque é uma pergunta muito bacana mesmo. E ele fala assim, então, audição pelos ruídos, e agora, ao olfato, por meio de odores, sem nenhuma causa conhecida. Então não tem um perfume ali, eu estou sozinho aqui na sala há 2 horas, de repente vem um cheiro de flor, vem um cheiro de perfume. Como explicar? Então ele vai dizer, ó, este último, no caso do olfato, este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir ao erro. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Então essa pergunta, procede isso de eu sentir cheiro de perfume e ser espírito? Procede. Pode ser sim, minha linda, pode ser que sejam espíritos, mas não é bem assim, ok? Então vamos imaginar, se de repente uma pessoa está andando na calçada e louvando, feliz com o seu perfume importado que ela comprou, e cai da mão dela e bate o vidro esborracha e derrama todo o perfume ali na calçada. Poxa vida. Ela retira os cacos de vidro para não incomodar ou não machucar uma pessoa que poderia passar ali, e aquele perfume ficou ali. Só que aquele perfume secou, mas ficou o cheiro naquele lugar. Alguém que está andando, pensando na tia, pensando no pai, passa por aquela região, sente um perfume maravilhoso. Ai, ele se manifestou. Vai que era o mesmo perfume que a pessoa usava. Difícil, né? Mas pode acontecer. Isso não tem nada a ver com mediunidade e nem a ver com espíritos influenciando em ouvidos ou cheiros ou qualquer coisa que o valha, tá bom? Então Kardec perguntava, está ouvindo batida? Verifica se não é o vento. Vê se não são pedras que estão jogando na janela. Não, porque eu pergunto quantos anos a minha filha tem, ele bate quantos... Bom, aí sim, então, pode ser a mediunidade. Eu ouvi várias histórias de muitas pessoas que trabalhavam em bancos lá em Pedro Leopoldo ou em Uberaba, que momentos antes do Chico Xavier entrar lá, ele sentia um perfume. Um perfume gostoso, de rosa, de flores. E uma pessoa, nossa, tá sentindo um cheiro de perfume aqui? Aí aquela pessoa que trabalhava no banco dizia, provavelmente o Chico Xavier vai vir aqui hoje. O Chico vinha, logo depois, aquele perfume todas as pessoas sentiam. Era uma manifestação física dos espíritos, pela espiritualidade do Chico, pela bondade. Então, pode ser que sim, mas pode ser que não. Na maioria das vezes, não, ok? Como o Kardec falou. Porque é difícil eles ficarem fazendo isso. E não fazem assim a torto e direito, não. Agora, muito cuidado para você. Ai, eu queria tanto que sentir, que até por hipnotismo, por inconsciência, você sente um cheiro, acredita que sentiu. Se você sentiu um cheiro e ninguém mais sentiu, pode até ser mediunidade quando você, médium, sente ou as percepções do espírito. Eu tenho um amigo, que agora ele não está mais morando em Bauru, que é o Carlos, e o Carlos sentia, durante as comunicações, muito cheiro ruim, cheiro de coisa estragada. Eu percebia que muitas vezes ele começava a olhar embaixo dos pés dele, suspeitando que pudesse ter pisado em alguma coisa que não devia, e ele falou, está sentindo um cheiro? Não. Era um cheiro, talvez, do ambiente onde o espírito comunicaria com ele, estava sentindo. Então, o médium, ele percebe as sensações que o espírito tem, e pode ser cheiro, pode ser medo, pode ser alegria, pode ser dor, tá bom? Então, eu acho que você entendeu essa resposta, ok? Espero ter esclarecido, minha linda. Qualquer coisa, você reformula a pergunta e a gente responde de uma maneira melhor, tá bom? Oi, Tato, amigos da família Tato Sabe, eu sou a Fabiana de Cotia. E eu gostaria de te perguntar, Tato, a mediunidade ela pode se manifestar em qualquer período da nossa vida? E no caso dela se manifestar mais tardiamente, isso teria a ver com o plano reencarnatório da pessoa? Obrigada a todos, um beijo, tchau, tchau. Ah, Fá, obrigado, meu anjo, viu? Para quem não sabe, a Fá é a mãe da Laís, a primeira menininha que fez a pergunta
tão encantadora, tão linda. Muito boa pergunta, Fá. Com certeza, meu anjo, pode manifestar em qualquer idade, tá bem? Precisa esclarecer, mas não é uma idade assim, ó. Se não manifestou até tal idade, não acontece mais. Não é verdade. Você pode ter afloramentos de mediunidade em idosos, você pode ter em adolescentes, você pode ter em crianças. Mas há um detalhe aqui quando se fala de crianças. Até os 7 anos de idade, eu não sei quantos anos tem a Laís, o Henrique tem 7. Eu torcia para o Henrique ver um amiguinho espiritual, para o Henrique falar com alguém, nada. Falei, Henrique, você não está vendo ninguém? Nada. Mas deve ser igual uma porta para a mediunidade igual o pai dele. Mas assim, algumas crianças vêm, têm amigos espirituais, eles têm visões, ele tem impressões de um mundo que não é o mundo físico. Para ele tudo bem. Mas isso não é um sinal de mediunidade ostensiva, como diz Allan Kardec, porque pode, depois dos 7 anos, acabar. Se acabar após os 7 anos, não é que não pode se aflorar mais tarde, mas vamos imaginar, aquela mediunidade era sinal do pouco ainda ligamento reencarnatório. Há uma revista de março de 2015, onde o Dr. Ian Stevenson, né, que na verdade foi o precursor, depois foi o Dr. Jim Tucker, ele comenta isso, que muitas crianças lembravam de vidas anteriores, ou pelo menos que tinham sido abatidos por aviões, não sei o quê, histórias muito pertinentes. Ele pedia autorização à família, averiguava, é um médico canadense, o Dr. Ian Stevenson, e este fato era encontrado. Ele via os nomes, as cidades, as situações que aquela criança relatou. Então ele falava, só pode ter sido ela ter vivido aquilo lá. Mas ele relata que depois de uns 7 anos, 6 anos e meia, a criança parava de falar e nem mais se lembrava do que havia contado. Mesmo que ele instigava, você não lembra que você falou? Não lembro. Elas não pronunciavam mais aquela história para os pais. O que significa? O laço da reencarnação, ele vai se estreitando, ele vai se apertando conforme vamos passando o tempo da infância. E essa idade, para isso finalizar, é próximo dos 7 anos. Então, a sua pergunta não foi bem essa sobre criança, eu só falei porque é interessante, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a mediunidade pode aflorar em que momento da vida? Em qualquer momento, qualquer momento, desde que haja um combinado da espiritualidade, desde que haja, às vezes, um preparo do médium para que receba a espiritualidade, isso acontece muito. Muitas pessoas que relatam quando vão no Cohen e tem muita mediunidade, no primeiro ano, para de ter mediunidade. Parece que fechou a comunicação, não conversam mais. Mas no segundo ano volta a aflorar. Por quê? Porque os espíritos, no caso os protetores, os anjos da guarda, é como se protegessem, blindassem a mediunidade momentaneamente, para que aquela criatura não seja perturbada durante o estudo que ela está tendo. Isso não obrigatoriamente acontece com todos, tá bom? Mas a grande maioria eu já verifiquei. E depois desse estudo, do livro dos espíritos, já pré-encaminhado, aí eles começam a voltar a ter a mediunidade. Então, olha que interessante essa questão, que eu vou ler para você deste livro aqui, ó. Opa, tá aqui, mostrar para o pessoal do Instagram também, ó. Evolução para o Terceiro Milênio, ok? É muito interessante, é muito sério. É do Carlos Toledo Rizzini, tá bem? Olha o que diz, ó. A mediunidade, no sentido exato e usual da palavra, é a faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir mensagem destes fora do campo pessoal. Então, mediunidade, todos temos, sim, mas nem todos têm a ostensiva. É assim que Kardec diz. Quando você fala, eu não sou médium, ou você escutar de alguém, não fala logo aquele clichê, todos nós somos médiuns. Poxa, você não entendeu o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele não consegue pegar uma comunicação, ele não sente nada. Ele quer dizer que não tem a mediunidade ostensiva. E não torna-se uma pessoa difícil de conversar, tá bom? Entenda lá. Aí, ela continua assim, ó. Médium é o indivíduo que percebe, recebe e transmite a outros a influência dos espíritos. Impõe-se a distinção entre mediunidade natural e mediunidade tarefa. Olha que importante, nós entendermos essa questão. A mediunidade natural é a faculdade que se desenvolveu espontaneamente na pessoa, segundo o seu nível evolutivo, e reflete sua capacidade de sintonia.
Então veja, quanto mais evoluída é a pessoa, mais sintonia ela vai tendo com o mundo espiritual, porque a moral dela está muito elevada, mais ela vai tendo mediunidade. Não necessariamente é um combinado reencarnatório. Isso é uma conquista dela, como se você tem muita habilidade para desenhar, muita habilidade para pintar, para escrever textos e nunca fez curso disso. É natural da conquista do espírito. Essa é a mediunidade natural. Mas há uma outra também, ó. Agora, há a mediunidade tarefa, essa sim. É a que temos em ação. É a faculdade concedida a espíritos seriamente endividados como recurso da misericórdia divina, para ajudá-los a resgatar dívidas e apressar o seu progresso. Caracteriza-se por perturbações iniciais e necessidade de desenvolvimento pelo exercício metódico. Geralmente difícil e não raro, suas manifestações são violentas no início. Neste caso, pode variar, Fá, porque muitas pessoas deveriam ter se preparado, como a pergunta da Laís, ter tido o evangelho como criança para estar mais bem preparado a hora que fosse aflorar. Só que não fizeram isso, não se prepararam. Então os anjos da guarda seguraram um pouco a mediunidade dele, mas uma hora vai ter que aflorar. E se não fizer esse curso, às vezes aflora para não perder a encarnação e de uma maneira totalmente despreparada. Quando são acusados de estar com coisas que não estão, como por exemplo esquizofrenia, que pode confundir com mediunidade. Existe sim esquizofrenia e confunde, mas pode ser acusado de estar com o demônio no corpo, como o Chico foi acusado, quando na verdade não é nada disso. O manicômio está cheio de médiuns, infelizmente, que não foram compreendidos. A Laís tem 4 anos, tá? Se ela lá está ouvindo, então, alguma voz, tem um amiguinho imaginário, pode ser mediunidade, pode não ser, tá bem? Não dá para rotular agora ainda. Só que um detalhe, não pode ouvir ele como se ele falasse, a Laís, mamãe, a Laís dizendo, ele falou que eu não preciso escovar o dente, ele falou que eu não preciso ir na escola, ele não quer que eu almoce agora, ele não manda nada, quem manda é o papai e a mamãe, tá bom, Laís? Quem manda ali é os encarnados daquela casa. Então, os espíritos que são amigos das crianças, os amiguinhos, podem brincar com eles, pode pôr um prato para eles comerem do lado, pode pôr a bonequinha para eles brincarem, mas eles só brincam, só fazem companhia. Eles não dão nenhum palpite na educação do papai e da mamãe. Isso é ordem do papai e da mamãe e temos que obedecer, tá bom? Então, olha só que interessante. Tem uma outra pergunta, ainda na questão da Fá, que seria assim, ó. Em que idade se pode dizer, ocupar para o desenvolvimento da mediunidade? Ou que seria sem inconvenientes? Olha o que Kardec teve como resposta. Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral daquele espírito. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, adultas. Falo da mediunidade em geral, porém a de efeitos físicos é a mais fatigante para o corpo. E da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança. Dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo, porque a mediunidade é coisa muito séria. Então, Fá, não tem uma idade em si. E o mundo espiritual pode estipular que vai ser agora, que não vai ser agora, conforme eles acharem necessário e bom. Para algumas pessoas, que já tem, como Allan Kardec ouviu, para certas maturidade, pode até estar com 12 anos. Agora tem um dia de 40 que não pode, porque ele não tem a maturidade do de 12, ele vai enlouquecer. Mas é muito bom vocês que já estão percebendo situações diferentes, ouvem vozes que outros não escutam, que se você se identificou mediunidade, que você vá atrás disso, tá bom? Estude, se desenvolva. Caiu aqui. E há um propósito. Eu ia até ler o que o Emmanuel fala sobre o que é o médium, mas eu fiquei com misericórdia, leio talvez num outro, tá bom? É bem pesadíssimo, porque é um débito que o médium teve e teve então que adiantar o processo colaborando no seu trabalho para outras pessoas. Tá bem? Obrigado pela pergunta, Fá. Meu nome é Aline, eu sou de Ribeirão Preto. A minha dúvida é sobre o reiki. Eu queria, na visão espírita, como se enquadra o reiki. E o doador, aquele que aplica o reiki, ele recebe essa energia de um espírito protetor, de um espírito bom.
enfim, existe a necessidade de se conectar a um desencarnado, ou o reiki é realmente uma energia da própria pessoa, que se conecta através de uma oração com a intenção de ajudar o próximo. De onde vem essa energia que é transmitida para outra pessoa? E ainda sobre o reiki, eu gostaria de saber, existe algum problema, algo que seria prejudicial a essa pessoa que recebe a energia para transmitir? Por exemplo, algum espírito poderia se aproveitar dessa doação de energia? Muito obrigada. Que bacana, Aline. Viu? Muito obrigado pela pergunta, Aline de Ribeirão Preto. Bom, para o pessoal do Instagram. A Aline perguntou sobre o reiki, pessoal. Como funciona esse processo? Como que é essa energia? De onde vem? Né? Eu até vou linkar com o passe, que é aplicado pelos espíritas. Então, eu me informei um pouco, Aline, porque eu não sou um reikiano, né? Eu me estudei um pouco para falar e até consultei a Aninha Cláudia Neves, que é uma reikiana, que é uma pessoa que aplica o reiki e que é espírita. Então, com sabedoria, com bom senso, nos esclareceu e eu vou fazer aqui uma comparação para vocês. O reiki, na verdade, ela foi introduzida do Oriente para o Ocidente por um japonês chamado Mikao Usui. Este senhor, este precursor do reiki, ele ensinou-nos a própria palavra, a terminologia reiki, se explica muito. Vejam bem, ó, a palavra rei, sem o ki, significa consciência, sabedoria universal, a essência energética cósmica que permeia todas as coisas. Então, isso é a denominação que Allan Kardec dá para fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é a denominação que a mecânica quântica dá para partícula elementar, energia na parte mais fundamental da matéria. Qualquer nome que se dê, não importa. Os idiomas são diferentes, o aparecimento dessas técnicas são em momentos diferentes, então cada um responde ou atende pelaquilo que ele acha melhor expressar, mas muitas vezes estão falando da mesma coisa, tá bom? Então, o rei significa isso, a consciência cósmica, essa sabedoria universal e essa essência energética cósmica que permeia todas as coisas. Rei. O ki, Kai, significa energia vital de todos os seres vivos. Allan Kardec chama de fluido vital. Muitos, Schopenhauer chama de vontade, outros chamam de elan. Depende da nomenclatura, não importa. Estão falando da mesma coisa. Agora, veja que interessante. Para o japonês, né, para o Japão, o Ki é a energia vital. Para os chineses, essa energia vital se chama Chi, C-H-I. Para os hindus é o prana, os egípcios é o Ka, para os gregos é o pneuma. Mesma coisa. Estão falando da mesma energia, da mesma força vital. Como somos espíritas, eu uso o fluido vital, que é aquilo que é propriedade do corpo físico, propriedade da matéria, tá bem? Lembrem-se que o espírito não dá vida à matéria. A matéria tem vida pelo princípio vital, que é a propriedade de ter vida. Toda vez Allan Kardec diz que o princípio vital, o fluido vital é posto, a vida é posta. Mas o que faz o espírito, então? Dá inteligência, dá sabedoria à matéria. Como que morre um corpo? Quando o corpo físico morre, quando se esgota o fluido vital dali, e o espírito então sai. Não é assim, o espírito sai para morrer, ok? Isso é muito importante da gente entender. Agora, olha como é a explicação sobre o que é o reiki. A pessoa que aplica o reiki é tão somente um canal, não é quem atua sobre aquilo. Então, é um canal de captar uma energia de um lugar e mandar para outro. Não é dela a energia, é dessa energia cósmica, esse fluido vital que está na própria natureza e que ele canaliza para quem recebe o reiki, tá bem? Há outras afirmações que diz assim, ó, na última pergunta até foi se havia um perigo. Não, a técnica é totalmente benigna. A intenção
do reikiano, aquela pessoa que aplica o reiki, é boa sempre. Se uma pessoa está fazendo maldade em nome de reiki, ele não tem direito de usar o nome de reikiano, porque o princípio da doutrina, do ensinamento do reiki, é o bem, é aliviar, é neutralizar influências negativas, é acalmar o coração, tá bom? Então, ó, ainda dessa formação dos reikianos, não se conecta com um desencarnado e nem é a energia da própria pessoa. Vejam, isso é o que os reikianos dizem. Então, esta energia que vem das mãos, da imposição das mãos do reikiano, aquele aplicador do reiki, não é de um desencarnado, não é espírito que está ali, e nem é da própria pessoa que aplica o reiki. Eu até, conversando, pensei num exemplo. É como se você tivesse um rio correndo, o leito de um rio, e você quer usar aquela água para apagar uma fogueira. Então você com suas mãos vai lá, toca, fazendo, sei lá, um formato, ajudem na imaginação de vocês, e desvia um pouco aquela água daquele leito do rio para essa fogueira. Então você apaga o fogo, você neutraliza aquele ardor, você acalma ou resolve aquele problema. Assim que você tirou as suas mãos, o leito do rio continuou. Ele consegue seu curso. Você alterou, você manipulou para o amor, para o bem. Mas a energia não era sua, a energia veio do rio, a energia veio daquela água, tá bem? Essa é a resposta do reiki. Há mais umas coisas lindas que foram faladas, né? O reiki não é curandeiro, não tem que ser uma pessoa específica de um certo poder sobrenatural ou um poder especial, nem um guru para fazer aquilo. Qualquer pessoa, independente de raça, de cor, de credo, de religião, de idade, de opção sexual, pode fazer. Qualquer um está habilitado para fazer. Basta ter o desejo de manipular essas energias cósmicas que estão ao nosso redor, tá bem? Então há uma frase bonita que eu quero finalizar essa posição do reiki para falar um pouco sobre o passe. Reiki é o amor em ação, fluindo por intermédio da sobreposição das mãos. Muito legal, muito bonito mesmo. Então essa é a postura dos reikianos. Mas vejam o que diz sobre o passe. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos ensinou bastante sobre isso. Há várias referências bibliográficas sobre o passe. Eu escolhi essa do André e também uma de Kardec. Diz assim, ó, o passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Então ele deixou, não se limita, não se restringe, ou seja, não é exclusiva, da energia daquele que está colocando a mão. Implica na transfusão de energias mistas, magnéticos espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador encarnado, ou seja, do médium passista, e do desencarnado, que colabora nesse tipo de atividade espírita. Então, quando você entra na sala do passe, segundo aqui o André, quando você impõe suas mãos, uma técnica parecida com o reiki, segundo o passe da doutrina espírita, você sim está doando um pouco do médium, do fluido vital do médium, que também tem os reikianos, por serem seres humanos iguais, mas também conta com a combinação de fluidos espirituais de grupos de espíritos amigos que querem nos ajudar, que querem também influenciar, dando a sua contribuição através do médium, através daquela situação, tá bem? Então, veja o que André Luiz diz agora, ó, capítulo 17, aqui, ó. Olha que legal. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. O passe não tem poder de fazer se arrumar emprego, não tem poder de fazer alguma coisa se você blindar. É como um conselho, uma influência espiritual que altera, assim, ajuda no equilíbrio para que você se levante. É como se você talvez tomou um tombo, alguém lá lhe deu a mão, você estava patinando, ele te pôs em pé, você retomou o equilíbrio, ele foi embora, agora você continua com as tuas pernas, com as tuas forças, tá bem? Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada. A mente reanimada, no caso do que recebeu o passe, reergue
as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Se você se blindar, portanto, não é reikiano, não é passista, não é benzedeira que vai conseguir te mudar. E se você, por conta própria, se reerguer, não precisa de reikiano, não precisa de passista, não precisa de benzedeira, tá bom? Que é você, talvez acredite na necessidade disso. E é válido, é proveitoso. Agora, olha só, pessoal, que bacana a opinião que está na Gênese. Quero complementar, vai ficar bem explicada essa parte. Na Gênese, a Kardec diz que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas, que vem lá de Mesmer, um grande estudioso do magnetismo, que Kardec gostava demais desse assunto também, até antes da doutrina, diz assim que são transmitidas pelo passe. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. De quem? Do passista ou do reikiano. Mas eu não digo o reikiano, se eles afirmam que não vem deles, eu respeito claramente a posição. Veja só que legal a segunda possibilidade. Ou pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Que clareza, meu Deus! Na questão anterior, na qualidade do fluido. De quem? Do médium passista, ou da pessoa que está ali colocando a mão sobre o necessitado. Já na segunda questão, depende da qualidade do espírito, porque ele não tem corpo físico. Ali é uma transmissão do passe direto para o encarnado. Eu vou só brevemente contar uma história para vocês. Eu estava em Mogi das Cruzes, a gente estava lá fazendo palestra e eu tive a grata oportunidade de fazer junto com o Raul Teixeira. Depois nós fomos jantar, a gente estava na casa da Mércia e eu fiquei bem próximo do Raul para extrair tudo que eu podia do Raul. E ele contou lindas histórias. E uma delas ele falou que estava num dia que não conseguia dormir. Ele estava assim acordado, imobilizado porque o AVC, o problema que ele teve, não possibilitava ele mexer os membros, mas não dormia. Aplicava um remédio, aplicava uma injeção e ele não dormia. Até que apareceu o Camilo. Camilo é o Emmanuel para o Chico Xavier, Camilo para Raul Teixeira. É o que o Augusto é para mim, um amigo, um mentor, o meu anjo da guarda. Este Camilo disse: Raul, o que foi? Não consegue dormir? O que é, hein? E ele ainda falou: tá faltando trabalho para o senhor, hein, senhor Raul? Feche os olhos que eu vou lhe dar um passe. E ele aplica um passe sobre o Raul, que adormece instantaneamente. Então veja, aqui é o segundo exemplo que Kardec dá. O espírito conseguiu, sem médium nenhum, sem intermediários, transmitir a comunicação do passe para o Raul e o Raul adormeceu. Isso acontece também quando quer manter-se acordado. Me lembro também que o Raul estava sobre a Amazônia, Manaus, indo para os Estados Unidos, quando teve AVC, e ele não conseguia mexer nada, só viu o Camilo e falou: Raul, você realmente teve um problema, mantenha-se acordado para não entrar em coma, porque nós vamos ser só daqui a algumas horas. E foi realmente 7 horas de voo, quando ele foi percebido que estava com problema, quando ele não desceu da aeronave, enquanto todo mundo já tinha descido. E há uma terceira possibilidade: pelos fluidos que o espírito derrama sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Olha que interessante. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos, a ajuda dos espíritos, é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Ok? Então, se o magnetizador, como nós, fizemos uma oração, pedimos ajuda, fique conosco, ajude, ele vem para ajudar. Mas então é isso. O pessoal do Reiki afirma de um modo, o pessoal espírita, os passistas falam de outro. Mas olha só, pessoal, eu vou perguntar uma coisa a vocês para vocês ficarem refletindo. Quando Jesus curava, quando Jesus impunha suas mãos para fazer o que ele queria fazer, era Reiki ou era passe? Ou era benzimento?
não era nada a não ser o amor do mestre, o poder de manipular energias cósmicas, tudo isso misturado. Até, vou dar minha opinião, me perdoem aos reikianos se eu estiver equivocado. Talvez os reikianos sabiamente mencionem que não haja ajuda ou auxílio de espíritos para que todos vão lá com o coração mais voltado para a medicina, mais voltado para uma técnica elaborada como uma técnica científica, para que um evangélico possa ir, para que um ateu possa ir, não para que ele fique lá, mas eu não vou... Talvez seja isso. Mas eu tenho plena convicção que quando um reikiano amoroso coloca as suas mãos, espíritos vão estar ali para ajudá-lo. Essa é a minha opinião sincera. Eles vão nos manipular para o amor, para o bem, tá bem? Então, não há perigo nenhum, porque a intenção nossa é sempre fazer o bem quando é um passista, quando é um reikiano, uma reikiana, quando é alguém que quer doar amor, quer ajudar nesse momento a equilibrar, a transmitir energias boas para aquele que está recebendo, ok? Obrigado pela pergunta, meu anjo. Oi, Tato. É a Fabiana de Cotia, tudo bem? Hoje eu vim trazer para você a pergunta da nossa amiga Rose. Ela é de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. E a Rose quer saber, Tato, por que o Espiritismo não incentiva os seus seguidores a lerem a Bíblia, uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo é tirado ou baseado na própria Bíblia? E aí, Tato? Tchau, tchau. Obrigada, um beijo. A Fabiana perguntou uma pergunta que a Rose fez, tá bom? Se vocês preferirem não perguntar, pessoal, se vocês preferirem mandar por textos, tudo bem, a gente pode pôr uma outra pessoa perguntando. Ou mandar por áudio, também, mas não se acanhem não, somos uma família, viu? Faça a sua pergunta, se não gostou, grava outro vídeo, manda pra gente, a gente tem o maior carinho de vê-los, de nos reconhecermos, como estamos fazendo. Então ela perguntou, por que o Espiritismo não estimula a leitura da Bíblia? Olha só, Rose, na verdade, ele estimula sim. Não é que ele estimula a tal ponto quanto outras religiões cristãs fazem, como colocando a Bíblia como um livro absoluto. A Bíblia é assim e às vezes eu escuto algumas afirmações, mas isso é bíblico, como se fosse assim, ponto final, não tem mais o que falar sobre isso. E eu, ao meu ver, tenho a Bíblia como um livro importante, como tem um livro de ciência, como tem um livro de filosofia. Essa é a postura que Kardec me ensinou e essa é a postura que devemos ter. Porque na Bíblia, como qualquer outro livro, há a palavra de Deus, há realmente, mas há também a palavra do homem que se equivocou. Muitas referências bibliográficas bíblicas são contraditórias entre si. Há um livro que, se você quiser ler, dizer do maior autoridade bíblica do planeta, que é o Dr. Herman, Bart Ehrman, ele diz que muitas vezes alguém falou, foi antes da Páscoa 2 dias, e um outro evangelho fala, foi depois da Páscoa algum dia. Então, ou seja, houve uma contradição, mas não importa muito, para que saber disso? Mas a doutrina espírita defende sim a leitura da Bíblia e extrair dela o que lhe parecer sensato, bom senso, lógico. Eu não tenho nenhum medo nas palestras de mencionar, esse apontamento não está de acordo com a doutrina espírita e me parece mais lógico a doutrina espírita por causa disto, isto e isto. Agora, se algum dia eu ver que na Bíblia tem uma coisa afirmando diferente da doutrina espírita e eu achar que a Bíblia está certa, eu vou falar, eu acho que a Bíblia está com a razão aqui e não a doutrina espírita. Mas eu não encontrei realmente. Se alguém estiver assistindo, irmãos evangélicos católicos, e quiserem me presentear com essa informação, vamos juntos conversar e discutir. Mas se você ouviu, Rose, de alguns palestrantes dizerem a Bíblia é ultrapassada, nós não temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar, sim, o Livro dos Espíritos, ele não está respondendo pela doutrina. Ele não está falando o que Kardec falou, tanto que o terceiro livro da codificação é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a parte moral maravilhosa de Jesus é exemplificada e comentada no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então é muito importante que enfatizemos isso. Nós temos uma referência entre palestrantes, que é o Haroldo Dutra Dias, que ele mostrou pra gente a importância, tanto que fez a tradução do Novo Testamento, uma tradução neutra, onde nós podemos pegar as palavras na sua real origem, colocando muitas notas de rodapé para a gente se esclarecer e dar importância. Leiam sim a Bíblia, mas comparem com o bom senso e o crivo da razão. Não pode entender que um Deus é mau, que um Deus é vingativo, porque isso aí fere as afirmações de Jesus. Lembre-se que Jesus disse, tende ouvido o que foi dito aos antigos. Velho Testamento, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, lei atual, lei de Jesus, lei do amor.
Tá bom? Então, nós não somos contrários à Bíblia, mas tem ressalvas. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas também contém a palavra do homem que se equivocou. Legal? Obrigado, Rose, pela pergunta, viu? Oi, boa noite, Tato. Eu gostaria de saber qual a importância de se fazer o culto no lar, se ele deve ser feito uma vez na semana e sempre no mesmo horário, e se existe a possibilidade de alguma espiritualidade que se aproxime para participar, que ela não seja tão amiga assim, nossa, né? De influenciar alguém que está participando na mesa. Essa é a minha dúvida. Tchau, obrigada. Cássia, obrigado, minha linda. Que bom você participar com a gente. Excelente pergunta. Evangelho no lar, eu acho que é uma das coisas mais importantes que qualquer ser humano precisa adotar para a própria vida, para a própria família. Bom, a pergunta da Cássia é importante e é específica em alguns pontos. Qual a importância do evangelho no lar ser feito no mesmo horário, no mesmo dia da semana, e se pode que a espiritualidade ruim, nessa hora, venha atraído para nos influenciar, nos enganar? Cássia, a importância do evangelho no lar ser feito com disciplina, com rigor, é porque você vai estar recebendo na sua casa espíritos que vão participar do evangelho no lar com você. Então tem que ser disciplinadamente naquele horário, naquela hora da semana, uma hora onde a família encarnada possa estar todos em casa para participarem, quem quiser, obviamente não precisa forçar ninguém, na maior parte do tempo não tenha imprevistos. Mas, com certeza, a parte do mal, a parte dos ignorantes, vamos dizer ignorantes para não dizer malvados, né, em si, jamais viria participar do evangelho no lar para influenciar aqueles que estão fazendo. Com certeza eles nem vão se atrever a vir, mas podem, tem total liberdade, porque sempre que vocês forem fazer o evangelho no lar, é importante você saber que na casa onde você mora, muito mais tempo é habitado por espíritos que estão ali. E você não tem como retirá-los, porque se você faz manobras que eles vão dar risada, eles podem dizer, chama a polícia para me tirar. Apetrechos, espadas, eu não vou nem dizer nada para não ofender quem tem, porque o amor daquele fiel que põe ali, que faz oração, isso sim é valioso. Agora, não são objetos de uma cor ou de um formato, ou que foi disso ou aquilo, que vão espantar a influência. Você pode até ter uma água fluidificada, um terço benzido pelo Papa, você pode até ter coisa boa, mas se você é uma pessoa malvada, drogada, que faz violência, você adultera a sua esposa ou seu esposo, pode saber que a sua casa não é bem frequentada. E não são amuletos ou apetrechos que vão te livrar disso. Agora, a importância do evangelho do lar é para que a família tenha uma conduta moral diferente. Para que a família encarnada leia, reflita, comente, participe. Puxa vida, eu não pensava assim. Olha que interessante. Nós temos no estudo de domingo um livro que é muito usado para fazer evangelho no lar, que é o Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do Chico. Este livro é um livro que você lê aquela lição com a família, comenta-se, é uma lição bem profunda filosoficamente, mas de palavras fáceis, de fácil entendimento, em vários níveis de profundidade de entendimento. Agora, tem que ser no mesmo horário por quê? Porque você vai respeitar os encarnados que estão naquela casa, que não terão compromisso naquele horário, que já são dedicados a estar ali juntos, e também aos desencarnados que vão vir. E quando vocês forem fazer evangelho no lar, né, Cássia e todos, façam o seguinte, convidem todos que frequentam aquela casa a ficarem. Por favor, pessoal, fiquem com a gente. Agora nós vamos conversar sobre o evangelho no lar, nós vamos conversar sobre o amor de Jesus, nós estaremos juntos para fazer mais e mais estudos e todos são muito bem-vindos, ok? Então vamos lá, vamos se sentar. Se eles quiserem ficar, vão ter que ouvir a palavra de Jesus. Vão ter que ouvir pensamentos amorosos, vão ter que ouvir grandes ensinamentos. Podem ser que ficando, e se forem ignorantes, ao se instruir, melhoram e passam a ajudar, a frequentar aquela casa com mais boas intenções. Mas se não quiserem, não são obrigados a ficar. A porta é a serventia da casa. Aliás, não precisa nem estar aberta, é só passar pela porta, porque vocês não têm corpo, vocês podem vazar dali se quiserem. Mas essa prática fará aproximar-se da casa de vocês.
espíritos bondosos que querem participar, espíritos que vão trazer outros do mundo espiritual para ouvir aquele evangelho no lar, para participar. No grupo de domingo, nosso estudo do livro, o Humberto fez um comentário que nos deixou emocionados depois que acabou o vídeo aqui, que nossas transmissões são transmitidas em religiões umbralinas para espíritos ouvirem, participarem com a gente. Olha que maravilha! E é a região umbralina mesmo que tem que ser, porque é o máximo que a gente consegue chegar. Mas honrosos estamos, honrados de poder ser transmitidos para irmãos em sofrimento e aliviar corações que estão tristes e preocupados. Alcione comenta, Cássia, que quanto mais tempo tem o evangelho no lar, mais poderosa vai ficando a iluminação daquela reunião. A ponto, muitas vezes, de começar como uma lâmpada bem fraquinha, que nem quarto de criança, que você vai dando energia, vai aumentando a luz, vai ficando cada vez mais forte, você começa a iluminar toda aquela região. Ela disse também que, ao colocar água fluidificada, água para vocês beberem, a água que será beneficiada, magnetizada, não será só da família. Pode ser, se ela mora num prédio, a do andar de cima, do andar de baixo, dos vizinhos. Olha que beleza! Imagina você magnetizando a água de um condomínio pelo poder do amor, do seu evangelho no lar. E deseje isso, deseje mesmo. Peça de coração, mas tem que ter disciplina. Uma coisa só, aquele que mora sozinho, faça evangelho no lar sozinho. Fale em voz alta, leia em voz alta, imita seu pensamento em voz alta. Para quê? Para que outras pessoas espiritualizadas, ou não, mas espíritos, possam ouvir. Se você fica só mentalmente pensando, lendo para você mesmo, você pode que os mentores captem seu pensamento e saibam o que está fazendo. Mas espíritos que estão ali que não conseguem, não vão poder entender. Então faça sozinho, não há desculpa para não fazer. E com o evangelho no lar, quanto mais pessoas puderem participar, ótimo. E se eu moro numa república, ninguém quer fazer? Faz sozinho no quarto, mesmo que tenha outras pessoas na casa. E se papai, mamãe e um dos filhos quiser fazer e o outro não quiser? Não tem importância. Vá para um lugar mais reservado, peça que ele respeite com silêncio, deixa ele lá. Pode pôr o nome para as pessoas, para as vibrações e tudo mais. Mas depois eu explico passo a passo como é. Mas o evangelho do lar é isso. É um dia da semana, ok? Um livro determinado pela família, o máximo de pessoas possíveis juntas, para que mais pessoas possam participar e emitir luz, emitir amor naquela casa. E os espíritos malvados, que não estão a fim de participar, que vão embora, que se retirem, ou que fiquem, mas que melhorem e que aprendam. Essa é a melhor opção, que fiquem e aprendam. Eu não sei se vocês se lembram, mas no livro do André Luiz, quando, se não me engano, Obreiros da Vida Eterna, quando 5 pessoas que desencarnaram vieram ser recebidas por espíritos amigos, muitas faziam o sofredório em casa. E o André Luiz observava que espíritos assim, ignorantes, desejosos de fluido vital, entravam na casa sem qualquer cerimônia, ficavam perto do caixão, olhando, vendo aquilo, e o André se assustado, perto de alguns amigos espirituais ali, vendo os mentores falando, o que é isso? Falou, essa casa não se fazia evangelho no lar, eles frequentavam abertamente, não tem como impedi-los agora. E em outras casas, o André via que alguns espíritos ficavam lá só na janela, olhando, não entravam, e estava tudo aberto com a possibilidade. Tudo resultado de amor, evangelho no lar. Mas é comportamento também, tá? Fazer o evangelho é aprender, ensinar a família e respeitar o valor moral de uma família, ok? Olá, paz e luz a todos. Eu gostaria também de parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito. E minha pergunta, eu gostaria de saber também se os espíritos, eles encarnam sempre na mesma pátria. Obrigada. Tem uma resposta no Livro dos Espíritos, que eu selecionei para você, que é o seguinte, ó. É no item 172. As nossas divergências existenciais corporais se verificam todas no planeta Terra. Veja que a pergunta é a mesma que a Roseli fez, mas ela perguntou de um ponto de vista já maior. É sempre no planeta Terra? A resposta, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Então, por essa pergunta, Roseli, já podemos ver que não precisa encarnar na mesma pátria sempre. Nós sabemos que muitas vezes migrações de espíritos de uma
comunidade, de um país, reencarnam em outros para ajudarem no propósito que a espiritualidade, que Deus, que Jesus tem, daquele progresso. Né? Muitas pessoas, no livro Os Helados da Capela, vieram e reencarnaram na Terra em regiões que foram estrategicamente colocadas para receber o benefício do próprio resgate e também impulsionar o planeta. Então, se nós não temos a necessidade de reencarnar nem no mesmo planeta, quiçá, eu adoro essa palavra quiçá, não sei o que significa, mas acho que tem hora certa para usar, quiçá, em países, tá bom? E a espiritualidade, ela trabalha na reencarnação de acordo com o interesse dela, que é um interesse amoroso para o nosso benefício. Onde eu vou encarnar esse menino? Onde eu vou encarnar essa menina? Agora é bom que você nasça na Espanha. Agora é bom que você nasça na Grécia. Então é isso. Não necessariamente precisa encarnar nem em corpos só de homem, nem em corpos só de mulher. O espírito não tem sexo. Nem como brasileiro somente, nem como inglês, nem como alemão, nem como africano. Não. Podem que nós trabalhemos horas de um jeito, horas de outro, de acordo com a necessidade de resgate que nós temos e progresso também do planeta. O Chico Xavier falou, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Por quê? Porque estrategicamente somos colocados onde precisamos estar, tá bom? Então, só completando mais algumas perguntas, ele fala assim, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Aí Kardec põe item A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, eles responderam. Kardec põe item B. Podemos voltar a este mundo depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, parece que eles vão forçando. É possível que já tenhas vivido em outros lugares e também na Terra. Entendeu? E é o que Jesus falou. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora, linkando com aquela pergunta sobre a Bíblia, Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso é perfeito. Nós nunca vamos desprezar uma afirmação sublime dessa, que é a que Jesus falou sobre nascer em diferentes planetas, dependendo da necessidade que você tem de aprender e da evolução espiritual que você atingiu. Outra frase é quando Jesus fala, para onde eu vou, vocês não podem ir, mas não perturbem o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, de acordo com a evolução, a necessidade do planeta e nossa, vamos nascendo em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer família, em qualquer corpo, em qualquer cor, para a nossa felicidade, ok? Tato, boa noite. Eu vi na palestra de hoje que você falou sobre suicídio. Então eu vou te falar. Eu moro numa cidade que é a segunda cidade mais clara do mundo. Ela é muito clara aqui. E tem muito número de suicídio. Jovens se suicidando, gente mais de idade se suicidando. Já falaram que era por causa da claridade, né, da cidade. Eu queria que você me explicasse por que isso na minha cidade. Obrigado pela pergunta, viu, vó? Olha que interessante, pessoal. As causas de suicídio podem estar relacionadas à claridade de uma cidade, da iluminação mesmo, via sol, via claridade que entra pelos nossos olhos. Eu fui atrás dessa pergunta. Eu conversei com 2 membros muito sérios do CVV, o Centro de Valorização da Vida, perguntando se eles já tinham ouvido alguma coisa a respeito. Nenhum dos 2 tinha escutado esse problema, de que a claridade pudesse resultar em problemas de suicídio. Mas ambos disseram muito parecido em tempos separados. Um é o Ezequiel, o outro foi o Mauro. E eles disseram assim, realmente se influenciar no sono, no período de liberação de serotonina, de melatonina no corpo, pode alterar o humor, pode alterar a série de coisas e isso favorecer ao desequilíbrio emocional e ao suicídio. Com o aumento da duração do dia, causado por maior exposição à luz do sol, as pessoas ficam excitadas e impulsivas, o que pode disparar comportamentos suicidas, explica o austríaco Nestor Kapusta, professor de Universidade Médica de Viena e autor de uma pesquisa que analisou a relação entre o suicídio e insolação. Olha só que coisa. Estudos anteriores mostraram que a luz interage com o neurotransmissor serotonina,
que afeta o humor em animais e pessoas. Isso significa que a exposição à luz solar pode alterar os níveis de serotonina e influenciar comportamentos de emoções, como o humor, impulsividade e agressividade, explicam os autores. Embora este artigo não seja suficiente para provar que a luz solar provoca um aumento nas taxas de suicídio durante um certo tempo, ele se soma a evidências de estudos anteriores que afirmam o mesmo. Então, vó, olha que coisa interessantíssima a senhora fez a gente entender e aprender. Que qualquer fator que altere o nosso humor, que altere a nossa qualidade de sono, pode prejudicar e levar a, infelizmente, questão do suicídio. Mas eu quero sempre afirmar, o suicídio é uma questão que estão ainda aprendendo. As causas de depressão são infinitas e nem o próprio depressivo sabe por quê. Mas que nós não podemos nunca dizer é o seguinte: deixa de corpo mole, cara, deixa isso. Você falaria isso para uma pessoa que quebrou a perna, assim, deixa essa perna quebrada pra lá, vamos jogar futebol, cara, vamos postar corrida. Como você fala isso para uma pessoa que está com a perna quebrada? Você diria para uma pessoa que tem pressão alta, que isso, cara, vamos comer sal à vontade, não respeita a dieta não. Por que você fala isso ou pensa isso de uma pessoa que está depressiva? Sendo que nós já provamos cientificamente que o cérebro físico do depressivo, constatada a depressão, realmente está diferente. Como uma coisa constatada no coração, uma cardiopatia, uma alteração nas artérias. É físico, por isso muitas vezes precisa de medicamentos, sim. Agora, você não pode falar, só porque tem luz lá o cara vai se matar. É um fator, pessoal. E, por favor, respeitemos a dor alheia. Se você tivesse na pele daquela pessoa, era capaz de você já ter sucumbido há muito mais tempo. Então, se você puder, ajude. Respeite o enfermo, que é um enfermo da mente, no sentido de estar depressivo, de estar triste. Claro, morreu a mamãe. Poxa, vamos ficar triste, tudo bem. A tristeza faz parte da existência. Vamos aproveitar, vamos tirar proveito daquela aflição, vamos aprender alguma coisa. Mas se a pessoa começa a demorar muito, demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano e não consegue mais sair, aí pode ser um quadro depressivo, tá bom? Mas não permita-se a dor se instalar. E um pedido, uma dica para todos os que pensaram ou pensam em suicídio. A sua estratégia não é boa, não vai funcionar. Eu sei que o que você quer é acabar com a dor e não acabar com a sua própria vida. É que a vida com essa dor não faz sentido, mas não vai acabar, vai piorar a situação. Você vai saltar da frigideira para o fogo, então não pode fazer isso, ok? Busque solução, mesmo que não está bom, vai com dor mesmo. Mais cedo ou mais tarde a nossa vida acabará por vias naturais e aí não vamos responder, além de tudo que fizemos de errado, por mais esse erro gravíssimo que é atentar contra o próprio corpo, contra a própria vida, tá bem? Então, obrigado, vó. E um detalhe importante também, aquelas cidades onde, tipo, o sol da meia-noite, elas ficam muito tempo, muito períodos longos iluminadas, isso está te prejudicando. Pessoas que dormem durante o dia, porque são trabalhadores noturnos, como guardas noturnos, qualquer tipo de trabalho, procure vedar a luminosidade do seu quarto, procure blindar o som, para que você tenha, pelo menos durante o dia, uma noite boa, um dia de noite bom. Durma bem, porque o sono é fundamental. Quem fica sem dormir, quem fica sem beber água, ou quem fica sem comer, o que não dorme é o primeiro a sucumbir. O que não bebe água é o segundo. O que não come fica dias numa boa. Desde que beba água e durma, está numa boa. Então, é importante atentarmos para isso. E se precisar, faça uma reforma em casa, procure o cuidado, mas tenha noite boa de sono, respeite os hormônios, procure médico, procure ajuda, seja feliz, ok? Obrigado, vó, pela pergunta, hein? Excelente pergunta que me fez aprender muito, porque fui pesquisar isso aí. Oi, boa noite, eu sou a Aline de Ribeirão Preto. A minha pergunta é sobre o anjo da guarda. Se eu orar para o anjo da guarda de uma outra pessoa que não tem o costume de orar para o seu anjo da guarda, com a minha oração eu consigo ajudar para que esse anjo da guarda se aproxime deste seu protegido, mesmo sem essa pessoa fazer oração e ter o costume de conversar e pedir ajuda e agradecer o seu anjo da guarda? Muito obrigada. Aline, você pode, com certeza, fazer a oração que você quiser, pedir como quiser, mas com convicção eu afirmo, e essa intenção é desnecessária.
Jamais um espírito superior a nós, como um espírito bom da escala espírita, atenderia alguém só porque o outro pediu. Eles estão há muito mais tempo nos protegendo, nos preocupando com nossas besteiras, nossos erros, do que aquela pessoa que fez oração quando viu que o outro entrou em depressão. Porque muito antes ele estava vendo que já estava se comportando errado, estava plantando uma coisa que ia desembocar nisso. Então o que você pode fazer ao orar para um anjo da guarda é influenciar o encarnado a ser mais receptivo e receber o amor, as explicações, orientações de um anjo da guarda, de um anjo protetor, tá bom? Então orar é sempre muito bem-vindo, ore sempre, mas ore para a pessoa que está precisando, ore para o filho, para o esposo, para a esposa, para a família. Ore para o desencarnado receber ajuda. Allan Kardec pede que a gente nunca ore para que o papai que desencarnou venha nos proteger, nos ajudar. Isso pode ser perturbador para ele se ele estiver sem condições. Você já tem alguém designado para isso. E se ele morrer e for um espírito elevado, ele pode colaborar também para o seu anjo da guarda por amor, por afinidade, né? Olha só algumas perguntas que eu selecionei no Livro dos Espíritos sobre anjo da guarda. A questão 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Quando o Kardec fala ordem elevada, ele quer dizer, pode ser espírito puro, pode ser espírito bom da escala espírita. Não pode ser espírito imperfeito. Por que não pode? Porque se eu tivesse um espírito imperfeito, como o meu anjo da guarda, e por ser imperfeito ele tem paixões e sentimentos que afloram, quando eu tomasse uma fechada de trânsito, quando alguém me machucasse o Henrique, quando alguém me incomodasse, eu ia ficar todo possesso e em vez dele me acalmar, ele ia dizer como um amigo, vai, vamos lá, eu vou com você, nós vamos matar esse cara agora. Não pode. O papel de um anjo da guarda é sempre não apaziguar, é pôr pano quente, é nos acalmar. Assim, você pode até perceber, se você está tendo influência muito negativa ou muito para um lado da vingança, não é anjo da guarda que está falando com você, não. É espírito que quer que você brigue, que quer te complicar. Mas se o anjo da guarda está sendo ouvido, ele vai te acalmar, ele vai te mostrar que aquela pessoa é uma sofredora da alma, te agrediu porque se sente bem colocando você ou outras pessoas tentando por abaixo para ela se sobressair. Isto é um equívoco. O próprio Gandhi falava, aquele que nos agride é um doente da alma. O Chico falava, pobre irmão que precisa me maltratar para tentar ser feliz, né? Olha cada coisa linda. Então, a pergunta 491, a seguinte, sobre o anjo da guarda. Qual é a missão do espírito protetor do anjo da guarda? É a de um pai com relação aos filhos, o de guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliá-lo em seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Mas não é trocar o pneu do carro, não é fazer a prova do vestibular. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, foi o anjo da guarda que pegou no volante e desviou. Não, ele pode até ter inspirado, mas não foi ele, não tem mão. E ele não pode fazer isso, senão a gente ia ficar sentado e deixar que ele vá dirigindo o carro. Nós somos folgados, então ele não pode interferir por ordem de Deus, mas estão ao nosso lado, podem nos influenciar. Agora, uma pergunta que tem mais a ver com o que você me falou, a 495. Poderá o espírito protetor abandonar o seu protegido por este se lhe mostrar rebelde aos seus conselhos? Então vamos imaginar, a pergunta da Aline foi, pode um espírito não estar ajudando, aí eu faço uma oração para o espírito protetor do meu filho, do anjo da guarda, para ele tomar providência, para ele pegar no tranco e ajudar? Vamos imaginar isso. Então pode ele ter abandonado? O espírito, o anjo da guarda, pode afastar-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe tapa os ouvidos, é o homem que não quer ouvir. O protetor volta desde que este o chame. Então, o anjo da guarda está sempre atento, não precisa nem pedir para ele tem prazer. Na Revista Espírita, São Luís e Santo Agostinho fala que isso é missão deles, e eles fazem isso de muito bom grado. E não tenham preocupação de incomodar o
o anjo da guarda de vocês. Vocês podem até dar um nome para ele, pode ser para ela, se você sente um espírito feminino. Eu recebi a informação por médiuns que não sabiam que eu estava querendo saber, de um tal de Augusto que me falou que estava comigo desde muito tempo, não sei o quê. Uma outra falou, eu recebi uma mensagem de um espírito chamado Augusto para você. Então, eu convencionei que o meu anjo da guarda, meu espírito protetor se chama Augusto. E eu perturbo o Augusto à vontade. Nossa, eu peço as coisas para o Augusto. E às vezes ele fala, não vou fazer isso. Isso é seu papel. Mas, Augusto, meu amado, obrigado por tudo que você tem aguentado de mim e me ajudado, tá bom? Oi, Tato, meu nome é Thalita, eu sou de Torres, no Rio Grande do Sul, e eu tenho uma dúvida quanto a uma saudade que eu tenho. Eu tenho saudade de um tempo que eu não conheço, é uma coisa assim, bem no fundo, sabe? Eu sinto uma saudade de um lugar, de uma vida que não é a que eu vivo. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Até costumo brincar que alguém tropeçou lá em cima e me jogou na época errada. E já aconteceu de eu entrar numa casa que eu nunca tinha ido e me conhecer naquele lugar. E saber onde eu estava. E saber exatamente onde estavam as coisas, onde era um quarto, sem nunca ter estado naquela casa antes. E aquilo me fez muito bem. Parecia que eu estava matando um pouco dessa saudade que eu não sei do que, da onde eu sinto. Esclarece para mim essa dúvida? Muito obrigada. Beijo. Thalita, essa pergunta é muito bem explicada pela reencarnação. Nós somos espíritos que vivemos muitas vidas. Por que será que alguém tem tanto talento para uma coisa, tão pouco talento para outra? Por que crianças sofrem tanto, tão novinhas, e outro tem uma vida tão fácil? E por que sentimos saudades de lugares que nunca fomos? É porque o nosso coração, ele viveu uma emoção naquele país, com aquela pessoa, com aquela família. Ele tem com ele algo que é prazeroso ou que o repudia. Mas a intelectualidade, a memória, momentaneamente foi esquecida. O esquecimento do passado se explica. Por quê? Porque é importante que eu não lembre o que sou do meu filho, que fui para o Henrique, que relacionamento nós temos e tivemos, por que eu não me dou bem com esse filho e tão bem com aquele outro? Tudo isso cai na pergunta que você fez. As experiências de vidas anteriores mexem com nossas emoções, mas como não lembramos especificamente em detalhes, temos essa impressão. É como se a inteligência emocional está falando, mas a inteligência cognitiva não tem explicação. A inteligência cognitiva é tudo que é razão, tudo que é memória, tudo que é discernimento. E a emotiva, ou a inteligência emocional, é tudo que envolve sensações, sentimentos. Então, se uma sabe da coisa e a outra não, fica meio vago. A gente sente a saudade, mas eu nunca tive lá. Esteve em outra encarnação. Essa é a explicação da doutrina. E viva isso, aproveite. Se você tem bons momentos ali, ótimo. Seja feliz, agradeça a Deus pela oportunidade, mas nunca revolte. Por que eu não lembro? Eu quero lembrar. Que coisa. Não faça isso. O Pai sabe o que é melhor para nós. E muitas das vezes temos débitos muito grandes com pessoas, muito mais do que créditos. E se fôssemos lembrados quem somos ou fomos para outras pessoas, da própria família, seria horrível. Seria humilhante, nos envergonharia muito. Mas essa oportunidade de estar numa família e perceber que temos simpatias por um, não simpatias por outro, temos mais simpatias por certos lugares e não por outros, a explicação é a reencarnação. Eu estive naquele lugar, me reconheci lá, me lembrei, mas em si não tinha uma explicação, porque nunca naquela encarnação tinha estado. Em outra você já esteve, e assim é a nossa vida. Eu já tive algumas experiências parecidas com isso, não tão fortes assim quanto a sua, mas alguns lugares me são mais familiares do que outros, outros eu tive certeza que não estive ali pela primeira vez, mas isso é a reencarnação que explica. Algumas pessoas até se lembram. Tem um filme que, se você quiser assistir, se vocês quiserem, para esse fim de quarta, Minha Vida em Outra Vida. É um filme muito legal, de uma moça
que começou a lembrar de certas coisas, ela fazia uns desenhos, ela lembrou de uma cidade, ela começou a lembrar, e daí ela pegou e fez uma pesquisa, ela começou a ir naquele lugar, e ela reencontrou com o filho, é maravilhosa a história, e no final, veja lá no bônus tracks, lá, você vê a foto da mulher real, junto com o filho bem mais velho do que ela, porque ela tinha desencarnado, reencarna, dando tempo dele não ter desencarnado, encontra os filhos e é impressionante. Tem uma parte do coelhinho lá que, nossa, é linda, que ela manda soltar, que vocês deveriam ver como foi encantador, tá bom? Então é isso. Você já viveu em outros lugares, não se lembra, porque passou pelo esquecimento do passado, mas tem na emoção a experiência, a saudade, não só com lugares, como com pessoas também. Eu sei que Chico veio várias reencarnações, ele foi mulher. E nessa ele veio como homem, tá? Também não entendi por quê. Aí, a minha dúvida é por que ele sofreu tanto, tá? Desde criança. Ele sofreu emocionalmente, fisicamente, ele teve muitos sofrimentos. Se ele não trouxe encarnações passadas, tanto agravamento para que ele pudesse ter nessa vida agora esses sofrimentos todos que ele teve. Tá? Essa é a minha dúvida, que geralmente se você se suicidou, deu um tiro na cabeça, você vê com idiotia, você vê com um problema de um derrame que dá, enfim, tem vários cometimentos de vidas passadas que você tem que pagar. Por exemplo, o Chico trouxe tantas doenças, tanta coisa, e pelo que eu saiba, entre aspas, que é muito pouca coisa das reencarnações passadas dele, ele não fez mal para as pessoas, ele não teve essa de maltratar as pessoas ou de se maltratar, mas pelo contrário, ele teve umas reencarnações maravilhosas. Então minha dúvida é essa, por que ele trouxe esse sofrimento imenso nessa? Lá, Henriette, minha grande amiga, amada, quase que nós vamos nos encontrar, hein? Acho que tem um dia marcado aí para o Rio de Janeiro, e que nós vamos nos ver. Henriette é uma das primeiras pessoas que eu me lembro da página, que participava desde a outra página, e que soma uma grande parte para essa família, uma grande amiga. Obrigado, minha linda, pela pergunta, que pergunta maravilhosa, o carinho que você tem, e todos, pessoal, por essa causa linda da doutrina, né? Bom, a gente perguntou uma coisa muito importante. Por que será que o Chico sofreu tanto, se o Chico era bom? Realmente. E se a gente melhor, nos promete a doutrina que mais felicidade teremos. Mas é o seguinte, Henriette, na Revista Espírita de 1868, São Luís e Lacordaire fizeram um comentário sobre o que é um Cristo. E nesse comentário tem a resposta para a sua pergunta. Ela falou assim, os Cristos são seres chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, numa perfeição, numa condição que os tornam infalíveis daí por diante, mesmo durante a encarnação. Aí continua, mas não precisa mais. Quando você vem para uma missão como o Chico Xavier, porém não é espírito puro ainda, você pode falhar. Alcione, no livro Renúncia, ela vai vir como uma pessoa para ajudar um coração que ela amava na reencarnação, e o mentor dela diz assim, minha filha, você não precisa fazer isso. Ele fala, olha, muitas pessoas, muitos espíritos na tua condição foram para a Terra ou outros planetas desse tipo de missão e não voltaram, não conseguiram ser bem-sucedidos. Por quê? Porque na encarnação complica. Quando o Chico ou qualquer missionário vem para a Terra, eles pedem limitações, eles pedem dificuldades para que eles se mantenham pianinho. Se o Chico viesse, por exemplo, numa condição muito poderosa de dinheiro, bem-estar, saúde, poderia que ele se desvirtuasse, ou não fosse tão humilde, tão temeroso, vamos dizer. Eu, quando pego uma gripe, Henriette, até uma vez você falou que quando você fica gripado, você lembra de mim. Quando eu pego uma gripe, eu fico muito pianinho, muito amoroso. Nossa, eu faço oração várias vezes por dia, eu sou bonzinho para os meus amigos, eu sou atencioso, eu prometo melhorar a vida dos... Por quê? Porque eu quero sarar, estou com medo. Mas se eu tivesse, e quando volto à minha condição normal de saúde, graças a Deus, eu não fico tão pianinho assim mais. Faço as minhas estripulias, estudo até uma hora que não podia, perdendo o sono, como meio desregradamente.
Agora, se vier um probleminha meio de saúde porque eu estou comendo errado, pode saber que eu entro no eixo rapidinho. Então, espíritos imperfeitos, já sábios, ainda, ou bons pelo menos, mas já que estão naquele caminhar para a evolução, pedem limitações, pedem que venham assim para não fugir do propósito. Olha um texto do Chico que ele escreveu, que ajuda a gente muito bem. Ele diz assim, é muito bonito por sinal. Passei fome, passei frio. Em Pedro Leopoldo sempre fazia muito frio. Ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes a gente não tinha o que comer. Era somente uma panela no fogão. Veja, dificuldade realmente. A gente tem razão. Mas ninguém em casa morreu por causa dessas privações que passávamos. A gente comia às vezes só arroz e chuchu. De vez em quando uma mandioca ou ovo. Carne era muito difícil. Caso eu tivesse tido muita comida em casa, olha o que o Chico falou, eu iria me empanturrar, por sempre gostei muito de comer. E ele fala, mas como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga cheia, se me sobravam somente os horários do almoço para escrever? Tá aí. O Chico tinha que vencer, talvez se ele estava falando verdade ou não, mas esse problema de comer muito, como muitos têm. Mas ele então pede, olha, me põe numa situação que eu quase nem tenho o que comer, para eu não falhar no trabalho. Penso que tudo que passamos na vida tem uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que eu renasci foi-me de grande valia na minha missão. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas mais duras auxiliam muito. Então, eles sofrem assim, e não foi só o Chico, porque eles têm que conseguir vencer a missão, que são todos missionários. Mas se você quiser pensar, pode pensar qualquer missionário. Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, todos eles foram muito maltratados. Tiveram muitas dificuldades. O próprio Cristo, nosso mestre, sofreu bastante. Neste caso, não teria problema. Se Cristo viesse como um imperador, como rei, digo, da matéria mesmo, não teria nenhum problema. Ele não subiria a cabeça dele, porque já era um Cristo. Mas enquanto nós não somos Cristos, nós não temos essa condição. Portanto, para mim, me parece mais lógico perceber que os bons sofrem do que não sofrerem. Neste caso de estar encarnado, mas no mundo espiritual não tenha dúvida. O lugar que essas pessoas, esses espíritos frequentam é sublime. A mãe do André Luiz, por exemplo, frequenta uma colônia muito acima do nosso lar, muito mais elevada. Por quê? É um espírito mais maravilhoso. Agora, se eu quero ajudar criaturas que estão lá na África, irmãos em sofrimento, com muita pobreza, muita dificuldade, e quero me submeter para lá, eu só iria se fosse tudo bem? Se eu tiver um ar-condicionado em volta de mim o tempo todo, se nenhum mosquito me picar. É essa a demonstração de amor que eu tenho pelos meus irmãos africanos? É essa a demonstração que eu teria para os meus irmãos que moram, por exemplo, índios, em Manaus, naquelas assistências bonitas de médicos e dentistas que vão ajudar? Não, eu só vou se estiver tudo bem? Então você demonstra que você não quer nada mesmo. Você deve ficar em casa no conforto, porque para ser missionário você tem que se submeter a qualquer condição. É como se um pai falasse, filho, eu preciso da sua ajuda. E você falasse, eu só vou se a condição for boa. Que espécie de filho é esse? Eu costumo brincar, e o Maurinho se diverte muito com isso, como se Deus tivesse chamado Jesus assim, filho, vem cá um pouco. Aí o mestre vai lá, oi pai. Ele fala, você poderia encarnar lá no planeta Terra para ajudar os teus irmãos? Claro, papai, vou sim. Mas o que eles vão fazer comigo, pai? Ah, eles vão te pôr na pena de morte, que por sinal vai ser crucificação, um crime político que você possivelmente vai cometer. Ah, pai, então acho que eu não vou não. Ah, filho, mas... Ah, não quero apanhar, não quero sofrer. Não teria cabimento. Então, se você se submete a ajudar outras pessoas, se é Réveillon e nosso filhinho está lá no hospital, nós vamos passar lá com ele. E não vamos estourar champanhe porque não pode beber álcool e não pode fazer barulho. Não vamos bater palma forte, mas vamos ficar lá calados, renunciando por eles. Então, Riete, veja desse modo, renúncia pela pessoa. É a renúncia que o Emmanuel dá o título. Renuncie pelas pessoas que você ama a uma vida melhor, mas por eles você faz. E esta causa lhe ajudará também a nós que não somos perfeitos, longe disso, nem somos bons, a nos manter no caminho correto.
Poderíamos ter muito mais dores? Poderíamos, porque ela nos ajudaria, mas Deus é maravilhoso e nos poupa, senão nossa cabeça enlouquece e o índice de suicídio já está muito alto, então é melhor a gente ficar na boa, mesmo pianinho. E eu, para finalizar, conto uma história linda do Chico. Um repórter perguntou a ele se ele poderia dizer por que aguentava aquela vida tão difícil. E ainda assim, como que suportava tantas pessoas na porta de sua casa, tantas pessoas peregrinando para pedir, nunca para doar nada. A mesma afirmação que Maria falou quando viu Jesus. Quem era este mendigo que não veio me pedir nada? Como todos faziam. Veio me dar paz, me dar amor. Volte à questão do Chico. Ele fala assim, e você, Chico? Uma saúde tão debilitada. Para quem não sabe, Chico Xavier foi operado tantas vezes, mediante necessidades que ele teve, num corpo debilitado, difícil, com pobreza extrema financeira. E ele fala assim, sabe, filho, eu não sofro assim não, como vocês dizem. A dor para eles é diferente. A dor para mim eu encaro de um outro modo. Mas sabe, filho, essas pessoas que vêm aqui atrás de mim, eles me trazem felicidade. E eu não enxergo nada por esta vista. Eu tenho uma catarata inoperável por ela. E essa outra, eu faço um tratamento com colírios variados, pingando colírios para diminuir a sensação de ter areia nos olhos. Olha que triste, cara, você ter aquela irritação chata. Mas sabe, filho, há muito tempo já percebi que enxergar, ainda que precariamente, ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. E eu acho, Henriette, que essa questão final é a mais bonita. Você ter uma condição ruim, não está bem, mas ainda assim achar que é um privilegiado por Deus estar ali com você e te amar como o Pai nos ama. Não exija nada do Pai, não. Não peça nada para melhorar. Faça você o que você puder para melhorar. Pinga colírio, sim, se o olho estiver ardido. Toma remédio para dor. Mas não precisa pedir para Deus, porque Ele sabe que a gente vai melhorar com a dor. A dor nos impulsiona para um caminho melhor. A dor nos movimenta para uma vida superior. Dor é nova oportunidade, é uma vida superior, diz Maria Dolores. Renda-te a Deus e segue para a frente. Pois Deus é caridade, a caridade ardente a todos os seus filhos cobrirá de amor. Ok? Então foi por isso que o Chico sofreu tanto e por isso que nós um dia vamos sofrer sem problema nenhum, sabendo que se for para a felicidade daquele que a gente ama verdadeiramente, o legítimo ágape do coração, você dá o rim, você doa bem-estar para que ele faça. Ágape é isso, é você não comer para que o outro coma se precisar. Você não dorme para ele dormir um pouquinho se precisar. É você se curvar para que ele consiga enxergar mais longe. E eu falo isso sem dúvida nenhuma que faria pelo Henrique. Eu não sei se está nesse caderno, mas eu lembrei de uma poesia linda que chama do Castro Cruz e Souza, chama Sofre. Mas não tem importância, depois eu digo para vocês. Pessoal, eu tinha intenção de fazer isso em 1 hora, mas é mediante a boa vontade de poder respeitar perguntas que vocês fizeram, respeitar vocês, respeitar a doutrina, essa causa, que para mim é a razão da existência maior. Se eu tive o privilégio de ter vocês como da minha família, se eu tive o privilégio de Deus me conceder a oportunidade de falar, de ter boas cordas vocais, de ter a oportunidade de ser convidado para falar, é porque eu acho que Ele acredita que eu posso oferecer alguma coisa boa nesse sentido. E se eu estou fazendo bem a algumas pessoas, como da família Elda, que falou que estava para cometer uma bobagem e hoje é feliz e me chama de filho amado. Eu a tenho também como a minha mamãe, porque a família pode aumentar o quanto a gente quiser. É porque eu acredito nessa doutrina e acredito que a gente pode fazer tudo que tiver ao nosso alcance para melhorar a vida dos outros e, consequentemente, melhorar a nós mesmos, tá bom? Confiem nisto, confiem que vocês são pessoas que estão no lugar certo, que nasceram para mais uma oportunidade reencarnatória. E esse programa, esse Pinga Fogo, essa resposta espírita visa isso, atender mais diretamente essas dúvidas de vocês, as questões que vocês trouxeram para a gente, com tanto amor, com tanto carinho, tão bem perguntadas. Que possamos juntos estar sempre caminhando para o bem, caminhando para a melhora, para a reforma íntima, que é o propósito maior que nós temos nessa atual encarnação, ok? Quero deixar só uma frase do Chico para vocês. Ele diz assim: já vivi muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço.
A desilusão de agora será a bênção de amanhã. O homem mais rico não é aquele que tem mais dinheiro, mas aquele que tem menos necessidades. Que bom se nós não temos tanta necessidade de gastar e sim de ficarmos juntos aqui por 2 horas, conversando, ouvindo e aprendendo o que Jesus nos ensinou, o que os Espíritos amigos nos ensinam, e é um único propósito atrás disso: sermos felizes por sermos melhores. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.